Olá, estamos aqui de novo no nosso programa Um Fato, Duas Visões. Um programa que é feito pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e pela Faculdade de Educação. Junto comigo, como sempre, a professora doutora Neide Nofres, da pós-graduação em Educação e Currículo e também da graduação da Educação. Tudo bem, Neide? Tudo bem, ok. Nossa convidada de hoje é a professora Adriana Barbosa, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, que vai falar conosco sobre sonhos na pandemia. Oi, Adriana. Olá, Márcia, Neide, tudo bem? Bem-vinda. Em geral, a gente associa sonhos a previsões, a mensagens do além, e também é muito conhecido na psicologia o trabalho de Jung com sonhos. Como surgiu a ideia de pensar sonhos na pandemia? Um momento tão duro, tão difícil e, de certa forma, que nos dificulta sonhar. Obrigada pelo convite, Márcia e Neide. É de fato muito interessante, né, poder estar aqui com vocês contando um pouco desse projeto. Esse projeto é fundado numa abordagem psicanalítica, né? Então, em toda a teoria, né, dos sonhos que Freud pôde trazer para a gente, deixando de ter um caráter propriamente premonitório, no sentido mais místico, né? Ou o contrário, não dando sentido nenhum para os sonhos, como se fosse só uma reativação, né, de inscrições ligadas à nossa experiência no dia anterior, no cotidiano. Freud vem trazer uma ideia muito forte na obra, uma obra monumental, né, escrita em 1900, em 2 grandes volumes, que se chama Interpretação dos Sonhos, uma ideia de que há um sentido possível, né, e reconhecível nos sonhos, especialmente reconhecível e construído a partir da associação que o sonhador pode fazer deles, encontrando sentidos recalcados, sentidos inconscientes, sentidos daquilo que a gente não pode ter acesso pela nossa consciência, mas que pode ter acesso através dessas inscrições do inconsciente. Então, nesse sentido... O indivíduo tem a ver, né, o sonho do indivíduo, seus recalques, tem a ver com a pandemia, de um modo geral. Exatamente, aí que eu estava querendo, vou chegar, né, com a ideia de que muitas vezes o sonho era pensado como realização de desejos, né, pela teoria freudiana, e agora, então, a gente tem uma outra função que já foi descrita nesse tempo, que é a função de tentar se apropriar de uma experiência traumática, né, de uma experiência que a gente pode chamar de função traumatofílica. Então, aquilo que a gente vive hoje como um terror, né, como uma catástrofe, pode ser apropriado através dessa função de apropriação do que é traumático, do que é terror, do que excede as nossas condições de elaboração, né? Se a gente puder pensar que a pandemia, de início, né, trouxe, muitas pessoas declaravam que tinham insônia, que tinham dificuldades de dormir, que estavam muito alarmadas, né, com as imagens de pessoas, né, sendo enterradas, da quantidade de mortos, né, que a gente está vivendo, especialmente no Brasil. Então, e isso, então, provocou, né, uma intensificação dos afetos e uma dificuldade de dormir. Depois, as pessoas também narraram que tinham sonhos intensificados, por exemplo, nas suas imagens, né, imagens muito fortes, cores fortes, e que então, eu acho que a gente está vivendo uma mudança da história social dos sonhos. Ele passou a ser, mais uma vez, um modo de registro, né, das nossas experiências, que reconhecem também as nossas percepções, não só as nossas percepções conscientes, mas as nossas percepções inconscientes, e é capaz de dar imagem, né, aos excessos dos nossos afetos, os excessos das restrições que a gente está vivendo no isolamento social, dos medos que a gente está vivendo. Então, são formas Eu diria que ajuda não só o indivíduo
a processar o que está passando com ele durante a pandemia, mas pode nos ajudar a compreender também o fenômeno social como um todo. Assim, o que a pandemia está causando nos indivíduos? Sim, acho que sim, acho que é um modo de testemunho, de construção de memória, então a ideia do projeto do Onírico Pandemia, que foi essa coleção de sonhos que recolheu, né, sonhos desse tempo, é que a gente possa partilhar e socializar, né, então não é mais só uma experiência individual, uma experiência coletiva, que pode ser partilhada, né, e isso, então, nos ajuda a cerzir, a costurar esse rombo, né, esse buraco no tecido social que a gente está vivendo atualmente. E como surgiu a ideia de juntar todos esses relatos? Então, a gente tem várias coleções de sonhos que aconteceram no Brasil e no mundo, né? Eu tinha feito estudos no mestrado sobre a noção de alucinação, e incluía alucinação onírica, né? Então, isso já fazia parte do meu interesse, do meu repertório, e me pareceu que eu mesma tive um sonho muito importante no início da pandemia, que me fez lembrar a importância de um livro da Charlotte Berat, que é uma jornalista alemã, que colecionou sonhos no Terceiro Reich, né, sonhos no tempo do nazismo. Ela não pôde publicar esses sonhos na época, então depois que ela migrou para os Estados Unidos, que ela publicou, e são sonhos muito significativos, né, sobre esse tempo, como uma forma de construção de memória coletiva. E quando aconteceu, né, o início do isolamento, da pandemia, me ocorreu que a gente estava num momento muito importante, um momento histórico muito importante, que a gente precisava de todas as formas de registro desse tempo, né, que vão ser compreendidos na história, e que os sonhos eram uma forma de pesquisa importante e legítima, né. E eu tive um sonho que foi muito próximo da realidade, né, que era um sonho, tinha uma terra, covas, né, e velhos eram convidados a entrar, e eu acordei assustada, mas eles estão vivos, né? Como eles podem ser convidados a entrar nas covas vivos, né? Essa experiência onírica de alta intensidade, né? E também traumatofílica, no sentido que é um sonho muito curto, muito perto da realidade, né? Estavam lá os membros do governo decidindo quem que ia ser protegido, quem que ia ser vacinado, como é que se escolheriam, né, as pessoas que iam ser salvas ou não, numa questão ética muito importante. Me ocorreu que os sonhos eram material muito, muito rico para a nossa análise, como registro, como testemunho da nossa experiência. Então, né, Adriana? Pode falar. Pode ir, vai. Adriana, você está falando do sonho, que foi real, o seu sonho, né? Eu também, às vezes, também tenho sonhos muito reais, assim, muito coloridos, mas as pessoas na pandemia têm sonhado e, às vezes, ficam assustados com seus sonhos, né? Acho que como você distinguiria, como você orientaria o sonho para a pessoa pensar e que pode buscar um repertório de compreensão, e o sonho que a pessoa pensa que é premonição. Quer dizer, eu vi isso e aquilo. Você tem alguma orientação em relação às pessoas, em relação a isso? Uhum. O sonho, ele é tão intenso, né, que por isso que a gente chama de uma alucinação, né? É uma alucinação onírica. Enquanto a gente está vivendo ele, a gente está vivendo uma realidade, e ele é uma realidade psíquica, né? Então, nem sempre o fato da gente acordar faz com que a gente rapidamente se distancie desse material. É fato também que a maioria dos sonhos são esquecidos, né?
E esse é um destino comum e saudável também para os sonhos. Então, a gente não tem que pensar que a gente tem que lembrar de todos os nossos sonhos. Porém, alguns exigem trabalho do dia, a gente fica com eles, né? O que é interessante, que às vezes tem essa ideia de premonição, né? Pode acontecer alguma coisa ruim, etc. Mas o fato é que os nossos sonhos nos ligam também a pessoas, a fatos, né? Então, não é raro, por exemplo, a gente queira entrar em contato com alguma pessoa com quem a gente sonhou, né? Ou que a gente queira voltar num lugar com o qual a gente sonhou. Então, ele fala de um desejo que é também um desejo de ligação, de conexão, né? De refazer ligações. Então, não no sentido premonitório de que aquilo vai acontecer, mas levar o nosso sonho para a realidade, né? Por exemplo, quando a gente diz, fulano, sonhei com você, tá tudo bem com você, né? É um modo de fazer as passagens do mundo, né, da experiência inconsciente para o mundo, para a vida consciente, sem que isso necessariamente seja uma experiência mística, né, mas uma experiência que diz da nossa subjetividade e que ela não é só fechada, né, intrapsíquica, fechada na nossa vida da noite, do sonho, da nossa vida íntima, mas que ela pode entrar na nossa socialização, né? Pode também ser colocada no mundo real, no mundo, na realidade, no nosso encontro com as pessoas, né? Então, a coleção teve essa intenção também, né? De que essa experiência solitária, né? Nem solitária é, porque ela é povoada de coisas, né? E muito intensa, mas ela possa também ser colocada no mundo. Geralmente a gente conta os sonhos para pessoas íntimas ou para o analista, né? O trabalho com sonhos dos analistas é desde as origens, né, da psicanálise, mas contar para mais gente, partilhar coletivamente, tem sido uma novidade, não só da pandemia, mas também provocada pela pandemia, né? Então, acho que é essa ideia de cuidar do que é premonitório, do que é essas passagens, né, da vida onírica, da vida íntima, para a vida partilhada. E é assim, interessante. Quando eu comecei, Adriana, meu trabalho de análise, né, que a gente faz análise sempre, a terapeuta falou, quando você acordar, registra o sonho, porque às vezes o sonho é tão intenso que você, quando acorda, você lembra de tudo, e de repente você esquece de tudo, né? Então, achei interessante. O que você acha disso, para as pessoas poderem pensar depois sobre se o sonho tem ou não uma articulação com a pessoa, ou é simplesmente como você fala, alucinação? Como você vê isso? Uhum. Legal. Quando a gente fala que é uma alucinação, o fato dela ser uma alucinação não faz dela menos importante, né? Ela é uma alucinação onírica e, nesse sentido, ela é a realidade psíquica, né? Então, e ela tem valor, né? E essa questão do registro é muito interessante mesmo, porque, de fato, tem uma diferença entre o que a gente pode pensar que é o sonho sonhado, que é um objeto que foi embora, a gente não tem mais acesso a ele, né? O sonho lembrado, o sonho narrado, né? Para quem é narrado, e como narrar também faz a gente lembrar e faz a gente esquecer de certos pedaços. Então, para essa coleção, por exemplo, além da possibilidade de escrever os sonhos, que é uma possibilidade de tomar contato com experiências que a gente não tem na vida de vigília e que diz sobre a gente e diz sobre o mundo. Isso é muito importante. Diz sobre a gente pessoalmente, de modo singular, e diz sobre a nossa experiência com o mundo, porque a gente não é só uma experiência separada do mundo, e nosso mundo onírico, e nossa vida, e nossos sonhos também não é separado do mundo, né? Então, nesse sentido, essas formas de registro são muito interessantes, né? De conhecimento, né? E de acesso sobre nós mesmos e sobre nossa experiência no mundo. Então, as pessoas podiam registrar os seus sonhos, mandar como texto, através de um e-mail que, inclusive, está aberto, a coleção continua aberta, né? oniricopandemia@gmail.com. Então, convido todos a participarem, seguirem, alimentando essa coleção, né? Que ela é de sonhos na pandemia, mas ela pode também ser uma pandemia de sonhos, ou seja, que o sonho, né,
tenhamos um contágio da vida onírica também, né? Então tem esse duplo sentido nessa palavra, mas ele também podia ser gravado, que é um jeito, às vezes, mais simples, mais fácil, mais próximo, né, desse sonho que pode escapar. Então, a voz, né, mais perto também de um sonhador que tinha acabado de acordar, ele já podia gravar, né, não precisava se montar todo para escrever. Então, é uma possibilidade também que se fez interessante essas... Só uma curiosidade, você fala sempre em coleção. Que coleção é essa? Que você ainda não contou para nós. A coleção de sonhos Onírico Pandemia, né? Mostra o livro. Oi? Mostra a capa do livro. A coleção, tivemos a coleção, e depois da coleção gerou esse livro, né? Que se chama Sonhar, Figurar o Terror, Sustentar o Desejo, né? Ele foi organizado por mim e pelo Nelson Coelho, é uma parceria da PUC e da USP, é da editora Zagodoni, e está na coleção Inquietações, que é uma coleção organizada pelo Daniel Cooperman, um professor da USP. Então, foram endereçados vários sonhos para vários psicanalistas, né? Então, está aqui a lista de autores, é grande, né? Gerou 22 ensaios, então, a gente tem muitas pessoas, muitos professores aqui da PUC, muitos professores da USP, professores da UFMG, professores do Rio de Janeiro, da Unirio, várias instituições, né, participaram desse projeto. Eu, de fato, entre os textos, a gente pôde ter um desenho da Juliana Calheiros, que foi uma parceira nesse projeto, né? Um modo também de tomar um respiro, né, e pensar como a imagem é importante nos sonhos, né, evoca muito a vida visual, a alucinação onírica. Então, a gente tem vários desenhos da Juliana Calheiros, e eu recomendo, obviamente, né, sou suspeita, o livro está bastante interessante, ensaios muito ricos e criativos, e acho que um esforço coletivo significativo de criatividade, de trabalho coletivo, de tentativa de testemunho, né, dessa experiência da pandemia tão trágica, né, tão catastrófica, de tanto terror, mas que a gente tem tentado reinventar, né, inventar formas de estar junto e formas de seguir produzindo vida também, né? A Associação Internacional de Psicoterapia de Grupo, na coordenação de um terapeuta chamado Maurício Gassot, que é italiano, tem feito um Zoom uma vez por mês, na terça-feira, para nós de madrugada, para eles é de manhã, onde as pessoas relatam sonhos. Eles trabalham com uma coisa chamada Social Dream Matrix, quer dizer, matriz de sonho social. E eu participei algumas vezes, eu acabei parando de participar porque era impossível, né? Eu tinha que acordar às 3h30 da manhã para participar e acabei não suportando ter que acordar tão cedo por conta das minhas atividades diurnas. Mas havia ali uma coisa muito interessante, que era a similaridade de sonhos de pessoas que estavam em locais bastante diferentes, assim, Espanha, Itália, Noruega, Estados Unidos, Índia, e mesmo eu dentro do Brasil, né? E que eles tinham um certo caminho para essa pandemia. E aí eu fiquei curiosa no que você está falando. Qual é a temática? Existe uma temática mais constante dentro desses sonhos, ou elas divergem completamente? Já vi que sim, né? Porque você balançou a cabeça. É uma pergunta super comum e importante, né? Porque essa pergunta, né, Márcia, ela fala para a gente, assim, o que apesar das diferenças, né, dos lugares em que cada um vive e as condições, que obviamente não são iguais, nem no Brasil, nem no mundo, né, onde a gente mora, os espaços que a gente tem, as condições sociais que a gente tem, né, fazem muito diferença em como a pandemia
nos atinge, isso precisa ser reconhecido, há algo, né, nessa experiência em comum, né? Então, a ideia de que a vida não será como antes, de que alguma coisa se quebrou, que o isolamento social e que o risco de morte é muito significativo e a qualquer momento, né? A morte é uma temática que a gente tenta evitar, mas ela está aí, né? A gente nasce, morre, vai morrer, etc., né? E tudo que a gente faz implica em algum risco de vida. Porém, isso se radicalizou de um modo muito, muito significativo. Então, as experiências, por exemplo, de estar em casas, de queda, né? De congelamento, em situações de fuga, né? Sonhos com máscara, sem máscara, sonhos de muita gente junto, né? Das aglomerações serem vistas como experiências de terror ou aflitivas, né? A ideia de desmoronamento, a ideia de que não vai poder estar em contato com pessoas do mundo afetivo, né? Não consigo encontrar meu pai, não consigo encontrar minha mãe, estou tentando pegar um trem para algum lugar, eu não consigo pegar, ou seja, são, por exemplo, algumas imagens, ou o contrário, de situações de espaços desérticos, né? Onde você não encontra ninguém, a última praia, uma cidade em destruição, né? Ou o contrário, essa ideia de que uma cidade não existe, né? Que ela é uma cidade imaginada, quase como se a gente também estivesse se colocando diante de uma experiência tão radical, tão abrupta, né? Tão pouco ordinária, que a gente estivesse se perguntando, a gente está sonhando ou está dormindo, né? Então, essa confusão sobre o sonho e a realidade, né? Isso que a gente está vivendo é um pesadelo, né? E a gente vai acordar. Tem um filminho que se chama, um filme de arte, né? Que chama O Brasil é um Sonho, né? Que é uma ideia de que o Brasil é um pesadelo, né, de que em algum momento a gente vai acordar desse horror que a gente está vivendo. Então, essas são algumas imagens comuns em alguns sonhos. Mas vale lembrar que, além desses sonhos que podem fazer uma conexão mais direta com a pandemia, né, há sonhos também ligados à nossa infância, a sonhos mais ordinários, né? A sexualidade está presente nos sonhos também, ou seja, convivendo, né, com as experiências de terror. Então a gente não tem sonhos pandêmicos, né, com figuras pandêmicas claras. Então, eu vou te fazer uma pergunta e depois a gente vai ter que ir terminando, porque o nosso tempo está encerrando. Talvez porque seja uma pergunta que seja comum aos nossos ouvintes, que assim, para que serve a gente compartilhar o sonho? Excelente pergunta, Márcia, porque muitos vão dizer, não, sonho é uma coisa íntima, eu não quero contar, né, ou vou deixar para contar para os meus parentes, ou amigos, ou para o meu analista, né, porque qual a vantagem, tanto pessoal quanto coletiva, de se contar o sonho? É uma pergunta muito boa. Eu penso que quando esse projeto foi construído, né, criado, uma das primeiras coisas tinha a ver também com uma espécie de tratamento da insônia, né, no sentido de dar um lugar para endereçar o sonho, também ajuda a dormir. Então, uma das participantes do projeto falou, mas eu quase não estou conseguindo dormir, que dirá sonhar, né? Isso foi uma pessoa que me respondeu assim primeiro, e depois ela mesma disse, olha, foi só falar que eu não estava conseguindo dormir, sonhar, e sonhei, e agora estou endereçando esse sonho. Então, tem alguma coisa que produz uma espécie de estímulo, né, para construir esses espaços de reserva, porque ele também tem algum valor social, né, tem um lugar para ser endereçado. Depois, o Bion, e um dos artigos desse livro, né, um artigo do Luiz Cláudio Figueiredo e do Otávio Souza, vai falando
destacando a função de socialização do sonho, né? Então, ela me coloca em contato com o outro. Então, essa seria uma outra função da partilha do sonho. Depois, o Nelson Coelho e a Patrícia também trabalham num texto aqui do livro com a ideia de co-sonhar, né? Então, a ideia é que o meu sonho pode ser associado por uma outra pessoa, né? E a gente pode seguir esse processo de associatividade com as figuras do sonho. Eu trabalhei com o Gustavo Dionísio num outro artigo, a ideia de configurar, né? Essa é uma experiência de criatividade coletiva. Então, isso também acho que é uma função importante da partilha dos sonhos, né? É claro que tem alguns que a gente quer partilhar, outros não, mas acho que faz essa função de serzir, né? Costurar coletivamente, fazer essa trama daquilo que fica esgarçado, furado nas experiências de catástrofe, de terror, né? Então, é uma tentativa também de vitalização, tanto das nossas funções psíquicas restauradoras que o onírico tem, né? Quanto, como isso não é só uma experiência particular, singular, individual, mas é uma experiência coletiva, que isso também é tão importante nesse tempo, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade hoje. A gente fica sempre com vontade de pensar mais. Eu vou dar a voz a você para se despedir, para a Neide, e a gente encerra. Pode falar, Adri. Eu, de fato, Márcia e Neide, super agradeço, assim, porque é um projeto feito dentro da PUC, né, porque eu sou professora. O Psicafé tem uma importância muito, muito significativa em ter fomentado, alimentado, né, nas redes sociais a divulgação do projeto Onírico Pandemia. Um livro produzido pelo apoio do PIPEC, né, então aprovado também pela instituição. Então, fico muito contente de estar aqui com vocês e fico muita vontade de que essa função, né, da partilha dos sonhos aconteça ainda mais, né, na divulgação do livro, na possibilidade de que muita gente possa aproveitar mesmo esse material, e também seguir alimentando a coleção. Então, convido Márcia e Neide para partilharem seus sonhos, divulgarem o Onírico Pandemia, o livro, né, e super agradeço a oportunidade de ter podido falar dele aqui, assim, muito legal, muito mesmo contente, obrigada mesmo. Eu adoro sonhar, Adriana, adorei a ideia de continuar sonhando e a ideia de compartilhar e de pensar o sonho, não como premonição, mas como a compreensão das coisas que estão no meu entorno e que às vezes eu não consigo pensar. Bem-vinda, adorei, vamos sonhar, valorizar os nossos sonhos e narrá-los, né? A gente termina esse livro falando, né, acorda, mas não para de sonhar. Então, vamos acordar e vamos sonhar.